Olá pessoal, mais uma vez aqui para poder tentar esclarecer algumas coisas, trazer um pouco de conhecimento. Eu não quero ser a palmatória do mundo, nem sou, mas trazer um pouco de conhecimento para as pessoas no que diz respeito ao pandemônio que nós vivemos. Eu gostaria de não falar do atual governo, ou melhor, o desgoverno que nós temos no nosso país, mas infelizmente isso é impossível, porque, como eu disse anteriormente, é o pior governo que nós temos conhecimento depois da ditadura militar em todos os aspectos, tanto financeiro, quanto econômico, quanto social, quanto sanitário. Tanto é que a pessoa que representa o Ministério da Economia foi para a televisão falar em brilho das estrelas, o brilho da galáxia. Eu pensei que o cara era astrônomo, porque se ele é economista, eu acho que ele leu algum livro errado, ou está na profissão errada. Mas para aqueles que adotam a filosofia do estado mínimo, do pior, melhor, e infelizmente isso é uma parcela significativa da sociedade, principalmente os mais ricos, e aqueles que criaram ódio ao governo do PT, que acreditam que toda a corrupção no nosso país começou no governo do PT, foi o responsável, que o PT foi responsável por afundar o país, sendo que ele está sendo afundado desde 1500, mas acreditam-se que começou em 2003. E a gente fazendo análise, a gente pode ver quanto ignorante é o nosso povo, na sua maioria, quanto nossa história é verdadeira, quanto uma cédula de R$ 3, e quanto nossa educação é doutrinária, bancária, que não permite pensar, não permite ler o que está nas entrelinhas. Costumo dizer que o brasileiro tem o síndrome de Estocolmo. Aqui é o único, eu acho que talvez seja um dos poucos países do mundo, não posso dizer isso com 100% de certeza, onde nós gostamos dos nossos algozes. E quanto pior, aqui melhor. E a gente falar nesse vídeo sobre o desmatamento da Amazônia. Por mais que o governo queira negar a sua incompetência, não tem como negar isso. Incêndios criminosos na Amazônia, no Pantanal, tudo bem que as chuvas esse ano foram menos, mas está destruindo praticamente esses dois biomas que nós temos. Tanto é que ontem algumas ONGs internacionais lançaram um vídeo criticando a postura, a atitude do governo com relação à falta de iniciativa, a falta de preparo, a falta de condições técnicas para combater isso. Primeiro, não há fiscalização. Segundo ponto, as multas que são aplicadas nunca são pagas. Terceiro ponto, a bancada do agronegócio deita e rola, aprova as leis que querem, o presidente sempre sanciona. Tanto é que desde que esse presidente assumiu aí, nós tivemos a maior liberação de agrotóxico para a agricultura no nosso país. Você vê a que ponto nós chegamos. Desmonte do ICMBio. Tanto é que as principais referências de cientistas do ICMBio que contestaram a postura do presidente e os dados que ele querem apresentar, assim como do seu vice, que é o presidente do consórcio Amazônia e que não chamou nenhum dos governadores para conversar, nenhum dos governadores do centro-oeste e norte do país fazem parte desse consórcio, ele que detém todo o conhecimento, ele que diz o que faz e o que não faz, na melhor ele não faz absolutamente nada, se pronunciaram com seus generais caquéticos, dizendo que o Brasil não precisa de estrangeiros para poder governar o país. Realmente, o Brasil hoje está tendo palpite de estrangeiros porque a gente não tem presidente. Nós temos um bando de raposas velhas na política, que não querem largar o osso, que não querem largar a porta do galinheiro. Tanto é que quando eles geralmente saem da política e perpetuam
as suas castas, os seus bandos, aí coloca filho, periquito, papagaio, cachorro, tudo quanto é coisa que você possa imaginar. E nós, população, continuamos elegendo esse tipo de gente. Nós continuamos fazendo com que esse tipo de coronelismo se perpetue. Nosso pseudo-presidente, inclusive depois que os vídeos foram publicados a nível mundial, criticando a falta de atuação do governo para o combate ao fogo, tanto na Amazônia quanto no Pantanal, ele partiu para a briga, ele partiu para a luta, mas a luta verbal, sem conhecimento de causa, simplesmente por ideologia. Então, essa situação. O ministro do Meio Ambiente, me desculpe, perdão a palavra, é um pulha, porque naquela reunião, que a gente não pode chamar de reunião, aquela apresentação circense de 22 de abril, eles tinham de passar boiada, e tem feito isso aí, e o judiciário brasileiro simplesmente tem feito de conta que nada está acontecendo. Então a ideia ao menos desse governo, é desmatar o máximo possível, é queimar a Amazônia o máximo possível, queimar o Pantanal o máximo possível, porque quando você não atua no combate, você enfraquece os órgãos de fiscalização e não cobre as multas que esses desmatadores, esses garimpeiros, que inclusive utilizam avião da FAB para ir para a reunião em Brasília, deitam e rolam com dinheiro público, porque tem apoio do Salles, do Mourão, do próprio presidente. Então a gente vive essa realidade. Hoje nós já queimamos o equivalente a 5 vezes só no Pantanal a cidade de São Paulo, e na Amazônia o equivalente de 2019 a 2020, mais de 1.910 campos de futebol. E o governo sempre querendo negar os fatos. Então, é o Brasil, o nosso mapa que geralmente aparece, aquela parte verde bonita que nós acostumamos ver nas aulas de geografia, daqui a pouco vai ser somente gados, buracos feitos pelos garimpeiros e cinza. E o que é pior, com essas queimadas, quando vier a chuva, essas cinzas irão para os rios, o que vai contaminar as águas, vai contaminar os peixes, vai dificultar e trazer doença para a vida das populações ribeirinhas, para os indígenas. Eu acho que o principal foco desse governo é desmantelar o país e o que sobrar doar para os Estados Unidos ou para quem pague o suficiente para que ele possa continuar com os filhos nas rachadinhas, mantendo os gabinetes do ódio. Então nós não temos presidente. Pelo contrário, muito pelo contrário. Nós temos uma pessoa inepta, uma pessoa despreparada, uma pessoa que veio do baixo clero da política brasileira e que, assim como aqueles que estão no Congresso há 12, 16, 20 anos, é um bando de raposas velhas que não pensam na população brasileira, pelo contrário. Nós temos a bancada da bala, nós temos a bancada do boi, nós temos a bancada da Bíblia, que vota para agradar bancos, empresas e o povo, infelizmente, que se lixa. Tanto é que nós estamos vendo aí a Amazônia e o Pantanal pegando fogo, nós estamos vendo também a crise sanitária que nós estamos vivendo, com quase 130 mil mortos. E o presidente fazendo as suas cenas patéticas, desrespeitando a ciência e incutindo na cabeça das pessoas a ignorância, porque os seus adeptos o seguem como se fossem gados. Ele toca o berrante e os gados vão atrás. Talvez eles queiram levar esses gados depois para povoar
a região da Amazônia quando ele terminar de desmatar. O problema é que esses gados vão comer cinza, mas o presidente provavelmente vai estar lá no seu condomínio de alto luxo, com segurança armada, enquanto o povo vai pagar essa conta pela ignorância, pela incapacidade política e técnica desse governo em evitar o desmatamento, em evitar o desmonte da Amazônia legal.